Olá, estamos chegando com informações aqui no nosso canal e hoje nós estamos aqui no cartório de protesto aqui em Juí. Vou conversar com o Francisco Dalla-Valle von Costa, ele que é tabelião de protestos, né, para nos falar sobre os atendimentos que são registrados nesse momento e algumas preocupações relacionadas a alguns setores. Francisco, prazer conversar com você, então, de que forma dá para considerar nesse momento esse trabalho aí que o cartório vem realizando. Tudo bem, Francisco? Almir, tudo bem? Então, tem nos chamado bastante atenção o aumento da inadimplência aqui em Juí, que reflete bastante o cenário nacional, e fato que repercutiu muito essa semana aí foi uma divulgação de uma estatística nossa que diz respeito aos condomínios, né? Hoje a gente atende 42 condomínios aqui em Juí e de 24 para 25 tivemos um aumento de praticamente 80% nas dívidas, deu 79,56% no montante de dívidas cobradas em cartório referentes a condomínios. Esses números vêm a partir de 2024, é isso? A gente tem estatística referente aos anos anteriores, só que 23 para 24, por exemplo, oscilou só 2%, se manteve estável, e um salto grande foi justamente de 24 para 25. E esse comecinho de 26, que são dados parciais ainda, 2 meses e quase 3 meses, se mantém repetindo os dados do ano passado. Então a gente acredita que ou vai manter ou vai subir a inadimplência também nesse ano de 2026. Em termos de números, como que está essa situação? Se levar em conta 2024, quantos que ocorreram, 2025, enfim, tem esses dados aí, Francisco? Tenho. A gente teve um crescimento de 278 para 385 cobranças, né? Só que além do aumento do número de cobranças, tivemos um aumento do valor das cobranças. Antes o valor ficava na faixa de R$ 452, agora passou para R$ 586. E veja só, Almir, saiu ontem o mapa de inadimplência nacional. Então também, considerando os últimos 10 anos, que é desde quando começou a ser feita a leitura Brasil de inadimplência, nós estamos num recorde histórico, 81.700.000 brasileiros estão com CPF protestados ou negativados, ou seja, estão em dívida. Sim. E o que chama atenção, assim, falando especificamente dos condomínios, porque quando a inadimplência ocorre, na verdade afeta todo mundo, mesmo o bom pagador, porque o empresário, o lojista, o comerciante, ele tem que embutir esse custo, porque esse valor ele simplesmente vai ter que ser administrado. Ou seja, vai encarecer o produto para o bom pagador, de uma maneira geral. No condomínio é um pouquinho diferente, porque no condomínio, se uma unidade autônoma não paga, a outra tem que pagar, porque a conta de água, luz, IPTU, a administração total do condomínio, ela tem que ser saldada. Então, se um não paga, a gente já sabe que vai pesar mais sobre o outro morador. E isso é uma dificuldade para condomínio, para síndicos, para administradoras de condomínio, porque acaba muitas vezes se tornando uma bola de neve e prejudicando inclusive a questão da gestão do condomínio. Quer dizer, os vizinhos acabam se tornando os responsáveis. Com certeza, né? E nesse sentido, vendo essa realidade de Juí, a gente vai realizar agora, semana que vem ou na outra semana no máximo, agora início de abril, uma palestra, um curso para síndicos, para administradoras de condomínios, mostrando quais são as ferramentas disponíveis, quais são os institutos jurídicos, enfim, que resguardam o síndico, porque o síndico ele é o administrador judicial e extrajudicial, responsável judicial e extrajudicial pelo condomínio, né? E ele tem, da mesma forma que tem o dever de prestar contas, ele tem também o dever de cobrar os inadimplentes. Claro. Né? Até porque para não sobrecarregar quem está pagando em dia, porque senão gera até um clima muito ruim perante o condomínio. Então a gente vai fazer esse bate-papo trazendo números, trazendo informações para tentar colaborar nesse momento de dificuldade, de alta inadimplência nesse segmento.
Nessa atividade que você falou, de que forma será realizado, em que local, como que haverá, enfim, essa orientação aí aos condomínios? A gente irá fazer aqui na nova sede do Tabelionato de Protestos, né? Na rua 19 de outubro, 127. Possivelmente vai ser final de tarde, 1 hora, 1 hora e meia, 2. E quem tiver interesse, não só o síndico que esteja ouvindo, mas talvez algum morador que queira indicar o síndico, pode entrar em contato conosco. No telefone também o WhatsApp 3332-7720 ou aqui no nosso endereço mesmo, rua 19 de outubro, 127, no centro de Juí, a 1 quadra do semáforo da Imasa. Bom, você falou com relação aos condomínios, agora outros setores, Francisco, como é que está também a situação? Tem muita inadimplência, muitas indo a protesto, de que forma também que o tabelionato trabalha com relação a isso? A gente tende a todos os setores, né? O tabelionato de protesto, ele cobra pessoa física, pessoa jurídica. A gente nota um aumento bem grande no agro, né? O agro bateu, falando nacional, o ano passado bateu o recorde de recuperações judiciais e extrajudiciais em 1990, maior número da série histórica, e aqui em Juí não é diferente. A gente nota muita cobrança referente ao agro, né? Valores elevados. Só para ter uma ideia, Zalmir, 2024 nós fechamos o ano com praticamente 95 milhões cobrados em dívidas de Juí. 2024, 94 milhões, quase 95. Em 2025 subimos para 359 milhões, mais de 3 vezes e meia o valor anterior. E isso aí é de todos os segmentos, do agro, comércio, indústria, pessoa física, pessoa jurídica, muita dívida pública, seja de prefeitura, estado, união. Então, assim, é um momento de bastante cautela, né? Porque a inadimplência está bem alta, né? E os motivos são variados, né? Dificuldade aí nas safras, dificuldade na rolagem de dívidas, que a gente está com a Selic muito alta, né? Então, o cenário é bem preocupante mesmo. Agora, com toda essa situação, de que forma também que é considerada a parte de documentação, recuperação, enfim, de créditos por parte dessas pessoas que estão inadimplentes, CPF, enfim, de que maneira que pode ser considerado tudo isso também, Francisco? Então, a gente sempre orienta que as pessoas evitem de acumular essas dívidas, né? Tentem sempre negociar. Quando a dívida chega a protesto, é um sinal claro de que o credor está buscando uma forma de resolver isso, e o prazo que a gente tem para o pagamento são 3 dias. O tabelionato trabalha com prazos bastante curtos, é muito dinâmico. Nesses 3 dias, a gente tem a possibilidade de pagamento aqui, inclusive parcelado com o cartão de crédito, e também o devedor pode procurar o credor para renegociar e ele fazer a retirada do título. Né? Muitas vezes não tem a condição. Mesmo após ele estando a protesto, ele pode acontecer essa... Isso, porque quando o título ingressa, ele não é protestado automaticamente. Ele tem um prazo de 3 dias que é para buscar uma solução. A solução, via de regra, é o pagamento. Se não ocorrer o pagamento, é o protesto. Só que também pode ocorrer a retirada do título. Quando ocorre uma renegociação, geralmente valores mais altos, enfim, o devedor vai lá, procura o credor, repactua a dívida, né? E aí o credor retira para evitar que tenha um nome negativado, protestado, que vai gerar todas as restrições ao crédito para abertura de conta, custeio de dívida, obtenção de linhas de crédito que exigem que o nome esteja limpo. Então, a gente sempre orienta que tente solucionar esse protesto para que não tenha série de restrições no seu nome, CPF ou CNPJ. Até quanto por cento, digamos, que é recuperado ou é possível ser feita essa renegociação após estar em protesto? Então, após estar em protesto, aí a negociação volta a ser feita somente com o credor. Né? Protestada a dívida, vai ter que procurar o credor para negociar. Digamos, antes de ir a protesto, né? Essa situação. Porque o que acontece? Pela legislação, o prazo máximo de restrição são 5 anos. Então, se a pessoa não buscar essa solução, ela vai ficar 5 anos com essa restrição. O que não impede de se buscar outras alternativas. Sim. Por exemplo,
Vamos falar do condomínio, né, que tem que analisar caso a caso. Protestou o devedor do condomínio, né, o morador, proprietário da unidade autônoma lá. Protestou, ele vai ficar 5 anos com o CPF sujo. Porém, o condomínio pode entrar com ação judicial e, inclusive, tomar o imóvel do devedor. Só, claro, essa é uma medida muito mais demorada, muito mais cara, demanda uma ação judicial, contratação de advogado, custa, citação, processo, que depois vai ter recurso. Então, assim, o protesto acaba sendo uma ferramenta mais rápida para recuperar esse valor, mais barata, porque para o condomínio não há custos, dívida vencida em até 1 ano, o custo é só do devedor. O condomínio não vai ter que desembolsar valores para realizar essa cobrança, ou seja, não vai prejudicar ainda mais o seu caixa, né? Então a gente sempre orienta, primeiro tenta uma medida extrajudicial, que a gente faz através do protesto, e não sendo possível, pode dar seguimento com outras medidas. Isso inclusive a gente vai tratar na nossa palestra, enfim, que vai ser feita especificamente para os condomínios. Sim. Fora os condomínios que você disse, o agro é o outro setor que mais hoje tem essa situação de títulos que vão a protesto? Eu não tenho essa estatística se ele é o que mais está vindo a protestos, Almir, porque eu posso te dizer que o que mais tem em termos de valores são pessoas jurídicas, o que mais tem em volume são pessoas físicas. Agora eu teria que fazer uma filtragem, teria que ser CNPJ e CPF por CPF. Isso é do setor do agro, isso é do setor do industrial, esse é do setor do comércio varejista, né? Então eu não tenho esse dado por segmento. Claro. O que a gente tirou aqui agora como uma amostragem foi dos condomínios, né? O condomínio em Juí, o retrato é esse. De um universo de 220 condomínios que existem hoje registrados em Ijuí, 42 são atendidos pelo cartório de protestos e houve um aumento de 79,56% no total de valores cobrados em cartório. Quer dizer, mesmo com essa questão dos condomínios, como você disse, num contexto geral, dá para considerar que tem aumentado nos últimos tempos essa parte de inadimplência, Francisco? Bastante. Tem aumentado ano a ano, gradativamente, e a gente está no máximo histórico. Refletindo no comércio local aquilo que também se observa no nacional, recorde de inadimplência. Certo. Ok, Francisco, mais alguma orientação ainda que o Tabelionato de Protestos tem à população aí neste momento? Zalmir, eu sempre gosto de alertar com relação aos golpes, porque é uma realidade que a gente observa. Cada dia tem um golpe novo, é diferente, né? Tem um golpe novo. Então, assim, eu gosto sempre de frisar, pessoal, quando tiverem dúvida com relação a algum pagamento, alguma cobrança, o Tabelionato de Protesto tem uma sede física, é um serviço público prestado, podem nos procurar, a gente pode orientar vocês. Tenham calma, porque os golpistas tentam se utilizar do senso de urgência para que a pessoa não tenha tempo de pesquisar e aprofundar para ver se aquela dívida realmente existe. Então, assim, receber uma cobrança, está em dúvida, nos procure, porque a gente também presta essa orientação sem custo nenhum, faz parte do nosso trabalho prestar essa orientação. Volto a repetir, nosso endereço aqui na rua 19 de outubro 127, no centro de Juí, e também podem nos chamar no WhatsApp. 3332-7720. Tá certo. Obrigado, então, Francisco Della Valle von Kossel, tabelião, o Tabelionato de Protestos aqui de Juí, falando conosco sobre essa situação e dos trabalhos que o tabelionato realiza.